na Alemanha mesmo, que tem igrejas que o pessoal termina o culto e vai beber, pós-culto, tem um bar fora. Fala, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no Pod Megamente Cast com um entrevistado mais que especial, assim como todos aqui do Pod Megamente Cast são especiais. E estamos aqui com uma figura extraordinária, uma pessoa que é bacharel em teologia, licenciatura em história e empresário. Fala comigo, meu amigo Demerson. Fala, meu Conta amigo. a tua história, que estamos aqui para ouvir. E aí, como é que tu tá, cara? Tudo bem, graças a Deus, muito bem, mais do que mereço, né? Como diz, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, estamos aqui trabalhando todos os dias. E agora é um prazer imenso estar aqui, né? Nesse podcast está fazendo sucesso e dando oportunidade e voz a diversas pessoas anônimas e também aquelas que estão crescendo e divulgando o nosso bairro e o trabalho delas, né? Por aqui. Satisfação é toda minha. Estamos aqui com o nosso amigo Garotinho nas câmeras, fazendo aquele trabalho sensacional. O homem é show. E aí, cara, conta a tua história aí, como é que tá, como é que foi. Empresário, bacharel em teologia, licenciatura da história. Eu acompanho teus vídeos lá e é muito bom, a gente sempre tá aprendendo algo novo sobre história. Eu sou um cara que sou suspeito a falar porque eu gosto muito de história. E eu acho muito bacana isso. Como é que foi? Como é que tá? Como é que despertou essa ideia de fazer vídeo sobre história? Me conta aí. Cara, o que acontece? Sobre a questão de história, eu sempre gostei, né? Sempre gostei de falar da vida dos outros. É algo ótimo, né? Você tá ali, a nossa vida ela é feita de história, é ou não é? Você tá ali, daqui a pouco passa alguém... O próprio Jesus gostava de contar a história. Então, você tá aí na vida fazendo alguma coisa, daqui a pouco acontece um acontecimento, seja ele engraçado ou não, e você começa a contar para as pessoas. Então eu sempre gostei ali de falar da vida dos outros. Então daí despertou esse interesse, falei, rapaz, vou ali, vou estudar sobre história. Só que a coisa não ficou muito oficial da noite pro dia, né? Eu sei. Fui crescendo e aí, já na juventude, dentro de igreja, né? Dentro de igreja, geralmente tem dois movimentos. Ou você vai pro louvor, né, se você é jovem ainda, né, amanhã velho será, mas ou você vai pro louvor, ou você vai para a questão da palavra, né? Igreja é basicamente isso, né? Você é um jovem aí de comunidade ou do que for, ou joga uma guitarra nos seus peitos, uma bateria, ou senão você vai para o ministério da palavra. Então eu fui para o ministério da palavra, fiquei por lá estudando um tempo, tal, tudo aquilo outro, e a Bíblia tem muita história, né? E acha história. E aí foi que eu fui desenvolvendo esse interesse pela história, entendeu? Foi quando, com o passar do tempo, surgiu a oportunidade de fazer um bacharel em teologia, né? Eu muito novo ainda, então surgiu aquela oportunidade, pessoal, rapaz, tu gosta de ler a Bíblia, tu gosta de história, de fazer aquilo outro, eu disse, então eu vou fazer esse tal do bacharel, né? Em teologia. Então foram 4 anos fazendo o bacharel, muito difícil, na verdade foi minha avó que pagou ali, né, insistindo, investindo, porque, rapaz, quem é que vai fazer teologia? Teologia não dá dinheiro. Teologia, para trabalhar com o quê? Né? Só quem ganha dinheiro é quem trabalha com celular, entendeu? Mas, tirando isso, você não vai ganhar dinheiro. Então, hoje em dia, principalmente no Brasil, né? Mas é aquela coisa. Então, quem é que vai investir uma pessoa para teologia? Então, ou você tem que ter o chamado, ou você realmente gosta de ler, ou gosta de história, para ir atrás. Então, eu gostava disso aí. Enfrentei esses 4 anos, estudei. Então eu fiz, não, mas aí eu tenho que ir para o mercado fora do templo, né? Eu tenho que ir para o mercado fora das 4 linhas da igreja, de ministério, dessas coisas, né? Eu tenho que ir trabalhar fora com história. Então aí eu parti para licenciatura. E aí eu fiz uma licenciatura em história também, mas aí mais 4 anos, né? Aí fiz mais uma especialização em história do Brasil, história da igreja, história das religiões, né? E também teologia e ciência da religião, justamente para me aprofundar nisso. Então, ao todo, 8 anos de estudo. Isso aí. Né? Falando da vida dos outros, né? Falando de Deus e da vida dos outros. É basicamente isso, né? Toda a questão de estudar e tal. Mas aí, obviamente, como eu falei, estudante não ganha dinheiro, né? Estudante não ganha dinheiro. Então você vai ter que empreender, né? Que foi o meu caso. E aí surgiu a oportunidade para colocar uma lanchonete, justamente trabalhando com
comida típica da terra, né? O famoso cuscuz. Bom. E aí eu fui e também, com a ajuda de Deus e da família, coloquei lá a lanchonete e graças a Deus tá dando tudo certo, né? Graças a Deus. Mas aí nessa trajetória aí fui dando aula em às vezes alguns seminários que abriu oportunidade, algumas igrejas que davam conferências e tal, que abrem a oportunidade para dar aula sobre história também, né? Porque história do cristianismo, história medieval, história das religiões, história, então tudo isso vai dando a oportunidade para você ir lá e também ensinando aquilo que você vem aprendendo, entendeu? Então é basicamente isso aí. E é a questão do estudo, né? Da formação, foi isso aí. E é massa porque, de uma certa forma, você aprende, intera das pessoas, passa conhecimento. Com certeza. É uma maneira de falar da vida das pessoas de uma maneira que vai agregar, né? Vai agregar. Com pessoas históricas que você vai trazer relatos daquela pessoa que mais pessoas vão ouvir, vão aprender. Com coisas certeza. que a pessoa nem imagina que naquela época acontecia, você traz ali de uma forma descontraída, de uma forma que as pessoas aceitam não como que coisa chata, mas sim como uma coisa mais interessante de se ouvir, uma comunicação muito boa. Aí também a questão do empreendedorismo, você também entrou para essa área, e eu vi uma palavra que você falou, surgiu oportunidade. E eu acho que você, quando fala surgiu oportunidade, eu acho que você diz assim, que você criou a oportunidade por palavra de alguém, ou alguém fez um comentário, coloca uma lanchonete, podia colocar uma lanchonete, e você criou essa oportunidade. Isso. Fala sobre essa questão aí, porque você falou, surgiu a oportunidade. Porque o que acontece? Eu tava ali, né? Então eu comecei a observar. Eu tenho um ponto estratégico, que é na principal da via. Isso. Entendeu? Eu tenho um ponto estratégico, então eu vou colocar alguma coisa para vender lá, né? E algo que até então não tinha no bairro, que era comida típica, né? E, inclusive, obviamente, como tudo que você for empreender ou tudo que você for começar, alguém vai dizer, isso não vai dar certo, né? Rapaz, você vai vender cuscuz para pobre, sempre tem um contra, mas é interessante que o pobre já come carne todo dia. Todo dia, para que você vai vender cuscuz ou algo do tipo. Cuscuz é diferente, cuscuz diferenciado, então, né? Então o que acontece? E aí é o que tá a questão de você, quando você vai vender, né, vai toda essa questão, você deve confiar, né, em Deus e no projeto. Senão você não vai sair do canto, né? Se você for ouvir as pessoas, que 90% não ajuda, né, só fala mal. Né? E principalmente geralmente quem fala não faz nada, né? Não faz nada, não ajuda, não chega ninguém. Se pelo menos falasse, mas pelo menos estendesse a mão, mas não, já fala aquela palavra contra e tal. Então, o que acontece? Aí eu peguei, coloquei, tive essa perspectiva aí coloquei justamente essa comida típica, né? E tudo isso aí para que ainda eu vi uma lacuna, né? Que havia no bairro e investi nisso. Graças a Deus, faz 3 anos nessa guerra aí. Que bom, cara. Muito bom, muito bom. E, geralmente quando você tá com um projeto em mão, se você contar ou alguém errado souber, é sempre crítica, nunca é uma palavra de ânimo, porque assim, geralmente quem não te apoia, geralmente não tá fazendo nada da vida. Isso. Não tá fazendo nada da vida, não tem um sonho, não tem um projeto, não tá lutando por nada. Geralmente quem vai apoiar a gente tá lutando por alguma coisa. Não, mas é verdade, isso é verdade. Olha, assim. Tem um ditado, né, na história que diz assim, que o brasileiro, ele tem o espírito de caranguejo. Como assim caranguejo? O caranguejo é assim, tá todo mundo numa panela se queimando, aí tem um que tá saindo, né? Aí eles pegam o de cima e puxa pra baixo pra se queimar também, né? Ele não quer subir junto com o outro, não. Ele vê aquele subindo, ele vai e puxa pra viver como ele e morrer tudo junto. Então é basicamente isso. Quando você pensa alguma coisa aqui no Brasil, e aí você quer se destacar, você quer fazer alguma coisa honesta, né? Você não tá roubando, você não tá fazendo nada demais, você tá fazendo uma coisa honesta. Geralmente, ao invés de pessoal, né, querer também lhe ajudar ou fazer, lhe impulsionar, não. Na verdade, eles lhe puxam pra baixo, né? E aí é com palavras, às vezes tentando lá, de várias vezes cortar, né, os seus projetos, seus sonhos, e assim. Isso aqui é algo clássico. Então, se você vai empreender, você já vai, Deus na frente e você indo embora. Demerson, tu é um cara, aparentemente, é notável que você é um cara jovem. 8 anos de estudo,
digamos, de estudo de escola, né? De escola de faculdade, de estar ali, porque a gente nunca para de aprender. Sempre. Então, assim, 8 anos estudando, cara. 8 anos dedicado à história, teologia bíblica. Quantos anos tu tem hoje? Hoje eu tenho 32. 32 anos, não parece. Eu pensei que tu tinha uns 25. Calma. 25, 26. No máximo, calma. 28. Geralmente... No máximo, 28, eu pensei. Então, assim... Fico grato. Fico grato com a sua honestidade. Então, assim, cara... Lindo isso aí. Então, assim, cara, bicho, quando começar, né, cara, tu acha que tem algum momento que tu, na tua opinião, pô, não dá pra começar, tô velho, tô antigo demais, não dá pra começar. Tu começasse com 34, tu tem? 32. 32. Isso. Começou aí com 20 e... Quantos anos? 20... Sou ruim de conta, viu? Rapaz, eu comecei 32, com... 20 anos? 18? Desde meus 18 anos. Começou a se estudar. Não forma superior, né? Isso, começou a estudar. Por aí. Por amor, né? Por amor. Como você falou. Por amor. Não dá pra ganhar. Por amor ao conhecimento, vamos dizer assim. Ao conhecimento, né? Então, assim, cara, o empreendedorismo na tua vida veio como uma maneira de conciliar o estudo. Isso. Com o sustento. Isso. Desse jeito. Porque, veja, olha, existe e isso aqui é basicamente um problema, uma equação que os jovens brasileiros, eles todos vão enfrentar, que é a questão do sonho e a questão de comer o cuscuz no mesmo dia. E às vezes não dá. Né? Isso, Quantos guitarristas você conhece, quantos que são bons, mas não tem a oportunidade devida, e até ele chegar a encontrar a oportunidade de ele fazer isso, ele tem que comer. Hoje ele tem que pagar energia, ele tem que pagar a internet, ele tem que sustentar o filho. É isso que, tipo assim... Então você, para conciliar o sonho com isso, você tem que ralar. Então aí que vem, justamente, às vezes nos momentos mais críticos da vida, você vai e você faz a oportunidade e surge a oportunidade para você se sustentar. E aí, cara, vamos lá, eu sonhei, um exemplo, né? Isso aqui serve pra qualquer pessoa. Ah, cara, eu sonho em ser um atleta de futebol, ou se não tal coisa, ou se não um guitarrista, ou um violonista, ou um cantor, ou tal coisa. E realmente você tem potencial, e realmente você pode estudar isso, porque tudo na vida tem que ser estudado, mas que hoje a sua realidade tem uma conta de energia pra pagar, tem uma mulher pra sustentar, né? Tem isso pra vencer. Então você tem que matar esse leão e conciliar, equacionar com o seu sonho. Então aí surge a oportunidade. Então do nada o cara tá ali fazendo Uber, aí daqui a pouco o cara tá ali, abre um negócio com isso, daqui a pouco tá fazendo, aí daqui a pouco tá conciliando. E aquele projeto ali fez o sucesso, tá ganhando, né, o seu sustento, que aí você pode investir no seu sonho. Isso. E até interessante mesmo assim, que só completando essa tua fala, que tem aquela história, quem vê vídeos curtos da internet, né, da galera que fala sobre isso, eles dizem, né, eu acho que eu já até vi em livros, de 7 horas da manhã até 6 da noite, até 7 da noite, você vai atrás do pão. Como você falou, do cuscuz, do sustento. De 7 da noite até 10 da noite, você vai atrás dos seus sonhos. Isso. Que é como tu dissesse, eu tenho que sustentar a casa. Eu tenho que trazer o cuscuz para dentro de casa, pagar água, a energia, a luz. O meu sonho, por mais que eu seja bom, eu tenho que percorrer uns quilômetros, um caminho ali para conseguir realizar e me manter desse sonho. Enquanto isso, eu tenho que ganhar meu pão de outra forma. A realidade. Entendeu? Então, ou seja, de dia tu trabalha, é aquela coisa, e de noite tu corre atrás dos teus sonhos. Isso, e é aquela coisa, nem todo mundo é filho de Neymar, né? Então, que ele já tem o dinheiro certo para investir no seu sonho. Então você tem que subir a escadinha, né? E é como você falou, investindo o tempo no seu sonho, né? Eu aprendi uma coisa, para realizar. Eu aprendi uma coisa. Enquanto você é pobre, você não tem que escolher o que vai fazer para ganhar seu dinheiro. Claro, faça o melhor que você pode. Como o Cortella fala, né? Faça o melhor que você tem, da melhor forma. Enquanto você não tem o momento melhor, a coisa melhor para fazer, melhor ainda. É mais ou menos assim que ele fala. Então, assim, eu aprendi uma coisa. Durante o dia, a gente realmente tem que correr atrás do nosso pão de cada dia. Mas de noite, pega aquilo que você é bom. Que as pessoas dizem você é bom, invista naquilo. Para que quando aquilo dê certo, você possa abrir mão da labuta do dia. Que, meu mano, quem não é filhinho de papai,
ele vai, infelizmente, vai trabalhar naquilo que tem para trabalhar, porque é o que tem para ele fazer. Isso. Porque geralmente, qual é o dilema de um filho de rico? Qual a faculdade eu vou cursar? Qual o dilema de um filho de pobre? Qual é o bico que eu vou fazer para comprar a sandália, ou o sapato, ou a calça, ou a camisa, ou comprar a minha Titan, a minha Bros, a minha Pop, para me fazer entrega? Isso. Como é que eu vou fazer para fazer isso? O dilema do rico é qual a faculdade que eu vou cursar. O dilema do pobre é a mãe dizer assim, vamos trabalhar, que eu não tenho como te sustentar assim, não. Entendeu? Isso. Então, assim, ou seja, mas assim, nós que estamos aqui no Pod Mega Cast, é uma prova que dá para fazer mais. Com certeza. Dá para fazer mais. Dá para se esforçar mais um pouquinho e fazer mais. Durante o dia, correr atrás do pão e de noite correr atrás dos seus sonhos. Como você vem fazendo, como a gente vem fazendo. Isso. Com certeza. Cara, olha... vamos voltar ali pro assunto da teologia em si. Tem umas coisas pra te perguntar. Vai me perguntar? Meu irmão, como é que é essa parada em relação à igreja? Você que é um cara que estudou teologia. Em relação à igreja, em relação à fé, em relação a... Uma coisa que eu tenho um pouco de curiosidade, se você puder me responder, em relação a línguas estranhas. Em relação a você estar falando línguas estranhas, tá? O que é que aconteceu em Atos 2? Como foi aquilo? Cada pessoa estava na sua língua porque é cada país. Como é que é isso? Vamos lá. Você quer saber sobre a questão das línguas estranhas? Isso. Né? Bem, eu sigo uma linha na teologia. Né? E aí depois a gente vai falar sobre isso. Que é uma linha que acredita que o dom de línguas que foi manifestado em Coríntios, ou eu falo em Coríntios, mas eu falo de Atos, em Coríntios e em outras passagens, mas basicamente em Coríntios, aquele tipo de dom, ele não está mais em atividade hoje, entendeu? E o dom de línguas de Atos 2, ali realmente foi um episódio específico, para ali que cada um entendia, né, na sua língua e estava falando em outras línguas e tal, e ficou ali aquela manifestação. Porém, existem outras manifestações no livro de Atos também, né, que vinha ali o Espírito Santo, tal, mas que eu acredito que essas manifestações, elas não estão mais em atividade nos dias de hoje. Existem, e aí é a maioria das igrejas, e aí pentecostais, né, até algumas neopentecostais, e aí depois eu explico a diferenciação de cada uma, e que elas vão dar muita ênfase à questão do dom de línguas e até como um tipo de segunda bênção, né? Tipo assim, você é batizado, mas é batizado com o Espírito Santo, não é? E aí eles vão dar essa ênfase, muito, muito mesmo no dom, e é por isso que às vezes você vai a um culto, né, de uma igreja assim, e que para ter uma evidência de que você tem o Espírito Santo é preciso que você fale línguas, né? Então, isso é como essas igrejas acreditam. Eu não sigo essa linha, né? Eu sou de uma linha mais tradicional, né? Eu não acredito que essas línguas elas estão em evidências hoje, entendeu? Porque o que acontece? O que as pessoas fazem? Elas dizem que para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em, né, outras línguas, ou línguas estranhas, como você falou. Bem, eu não vejo isso. Eu acredito que todo crente em si, ele já tem o Espírito Santo, eles são selados com o Espírito Santo no momento em que ele é convertido a Jesus Cristo. Então não tem pra quê essa coisa aí das línguas. Outra coisa, não é preciso que todo crente fale línguas. Não existe um mandamento dizendo que todo crente tem que falar em línguas, como se fosse uma exigência. Não existe um mandamento para isso. E as igrejas fazem como se fosse um mandamento que você fale. Outra coisa, Paulo, quando ele vai falar em Coríntios, ele fala corrigindo. Quando falarem em línguas para aquela igreja. É tanto que ele não vai falar em outras cartas, né? Ele fala para aquela igreja que o problema era com aquela igreja. Que a igreja tinha vários dons, mas que estavam prejudicando o culto. Quando eles iam cultuar, estava uma bagunça. Aí Paulo escreve para organizar o culto da igreja. Então, veja, ele diz, se entrar alguma pessoa que não é crente no culto e ver, você não vai entender nada. Então, ele, para corrigir aquilo, ele diz, certo, vocês querem falar? Vocês querem falar? Aí Paulo diz, olha, que tem intérprete. Se não tiver intérprete, cala a boca. Então veja, e aqui vai para quem acredita, amém, por isso é sua fé. Você quer falar? Paulo diz, fale, mas fale em casa sozinho com Deus.
Tá dando pra entender? Você crê, meu irmão, eu sinto alguma coisa, eu sinto que eu falo, então certo, fala em casa, sozinho com Deus. Quando orares, entra no teu quarto e fica lá orando. Né? E aí parece que o pessoal não gosta muito, o pessoal gosta de pular, gosta de evidenciar que tá cheio do Espírito, né? E aí na hora de perdoar, na hora de fazer aquilo que pra se fazer, não faz. Então cadê aquele Espírito, seria a evidência, né? do Espírito Santo, né? Os frutos do Espírito. No caso, ter Espírito Santo é perdoar, é mansidão, domínio próprio, é fruto do Espírito. Não é isso? É interessante que quando... Não tem nada a ver com eu. Não. Quando Estevão tava cheio do Espírito Santo, tá lá, ele vê Jesus ao lado do trono, lá a Bíblia diz, ele estava cheio do Espírito Santo. Estevão disse, pai, perdoa, os que eles não sabem o que fazem. E ele sendo morto, apedrejado. Eu me arrependo todinho, porque é engraçado. É interessante que isso, esses irmãos que vai ficar falando línguas estranhas... Se você pisar no pé dele... É complicado. Ele não vai dizer, perdoa, pai, porque não sabe o que faz, não. Meu amigo, a voadora do suspeito vai comer. É triste. Cara, é o que eu digo. Olha, eu sou uma pessoa muito, muito consciente. É o que eu tô dizendo. Eu tô estudando essa coisa aí faz um tempo. E é o que acontece. Eu sou uma pessoa muito consciente. Tem gente aí que fala línguas e é gente de Deus. Tem gente que fala e é hipócrita e tal. Mas é o que eu tô dizendo. Na questão teológica falando, né? Na questão teológica falando, você quer falar, você tá... Show de bola. Mas o que Paulo diz, fale com Deus. Não atrapalhe o culto. E se falar que tem intérprete. E o que eu vejo, eu não vi, até hoje eu não vi um intérprete. Eu já fui em muita igreja, eu nunca cheguei assim. Alguém falou, eu falei, isso, não tem. Não vi também não, cara. Então, eu pergunto a você, o que tá acontecendo? Tá todo mundo desobedecendo a Paulo, né? Então veja. Então, é aquela coisa. Eu não vou dizer aí, não vou julgar, né? As pessoas são... Porque, às vezes, cara, você pega uma criança, você leva pra igreja, ela vai repetir, vai replicar aquilo, tá ligado? Então, o que eu tô dizendo, não é maldade das pessoas. Quando eu tinha, eu acho que uns 10 anos, cara, eu ia pra igreja, e aí, mano, hoje eu me lembro disso e eu fico impressionado com isso. Eu ia pra igreja... E eu lembro que os irmãos começavam a pular, como quem diz, marchar. E eu me peguei fazendo isso. Pular e marchar. Eu com 10 anos de idade, 8 ou 10 anos de idade. Só que aí eu fiquei pensando assim, eu sempre fui muito de questionar, sabe? O porquê disso, porquê daquilo. Eu fiquei pensando, por que eu tô pulando e tô marchando? É porque eu tô vendo fazendo? Aí eu entendi que eu tava copiando a galera sem saber o que tava fazendo. É do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, tem vídeo de criança dançando pequena, a mãe acha bonito, acha engraçado. Ela não sabe o que tá fazendo, ele não sabe o que tá fazendo, tá só copiando. E eu comecei a entender, eu estou copiando quem faz, eu não sei o que eu tô fazendo, vou parar. E parei até hoje. Isso. E eu queria te perguntar também uma coisa, por exemplo, vamos falar aqui, né? Eu, às vezes, na igreja, observava mais ou menos o povo falando línguas estranhas, né? Digamos que, vamos falar uma língua aqui, eu vou falar aqui, aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Seguinte, tipo, só falar assim, xarabacoiva, xarabacoiva, fica falando xarabacoiva, tussuká, xarabacoiva, tipo isso aqui. Sim. Então, assim, e eu queria saber, eu queria te perguntar, né? Qual o significado disso, cara? Porque, tipo assim, o que quer dizer essa palavra? Xarabacoiva. Se eu tenho que orar no meu quarto falando em xarabacoiva, de onde veio essa frase na minha cabeça? E qual é o meu entendimento sobre isso? Ou é simplesmente pegar uma palavra estranha e juntar tudo e falar xarabacoiva, como é que é isso? Bem, esse dicionário aí ainda não existe. Nem o pessoal celestial. Esse pessoal aí que fala, nem ele sabe explicar. Porque isso, estranho, ele não vai saber explicar. Mas é explicado pelo que você já acabou de dizer. É uma repetição. Vê a pessoa falar, imita, aí pega mais umas 2 palavras, emenda e faz. É tanto que, se caso você observar, não existe algo diferente. É basicamente a mesma coisa todos. Porque você, de criança, você vê, e aí a gente fala na teologia da estética da adoração. Interessante, estética da adoração. Estética, porque é uma coisa estética. Você vê a roupa, a linguagem. Performance, né? Performance, não. Se caso você observar, você vê
um crente, vamos dizer assim, de uma determinada denominação, você conhece pela roupa, né? Isso é verdade. Pelo linguajar, né? Isso é verdade. Ô terra! Não se vigia, vaso, né? É porque é um vocabulário. Não, é um vocabulário, é uma estética que existe num nicho específico, teológico, que você vai replicando. A gente brinca muito que é o seguinte, se você pega um senhor de uma igreja mais pentecostal, né? E você vai para uma mais tradicional, existe um choque, porque ele chega lá, ele vai louvar, ele chega lá e ele faz assim, com um vibrato. Eu falo, você nunca fez técnica vocal, você aprendeu isso aonde? Né? Mas por quê? Imitando. Imitando, né? Vai então, ouvindo. Então é uma questão igualmente a mim, tava imitando quando eu era criança. É o que eu tô dizendo. Então, é basicamente isso, é uma questão estética. Agora, é o que eu tô dizendo, e eu vou falar mais uma vez. Muitas pessoas, eu vou botar aqui sendo bom, 90% não fazem por maldade. É a cultura que eles aprenderam, eles não aprenderam mais nada. E aqui é que tá o ponto que eu vou dizer, a importância de se estudar teologia. Pra você não ficar preso. Pra você não ficar amarrado. O que foi que aconteceu ali em Atos 2? Atos 2, ali foi o seguinte, existe o próprio Pedro vai explicar isso, uma promessa de Joel, que nos últimos dias haverão visões e tal coisa e tal. E Pedro diz, o que vocês viram, esse pessoal não tá bêbado. Né? Não tá aqui, tá todo mundo ali falando nessa hora, e sabe que esse pessoal tá bêbado? E aí ele vai dizer, não. Pedro diz, olha, o que aconteceu foi prometido em Joel, que terão visões, que tal, línguas, tá, tudo aquilo outro, está se cumprindo agora. Então aquilo ali era uma evidência da atuação e ministério do Espírito Santo, a partir de agora, porque Jesus tinha, né, subido, e aconteceu aquilo ali, que quando Jesus em Atos 1, ele vai dizer o seguinte, vocês receberão poder, né, para testemunhar e serem, né, minha testemunha em todas as nações, Jerusalém, Judá, em todas as nações, pregando o evangelho. Então ele diz, eles vão para Jerusalém esperando isso, a promessa, o Espírito da promessa. Então acontece ali, e aí eles recebem poder, e é tanto que logo depois Pedro prega e as pessoas se convertem e tal, e tal, e tal, e tal. Então o que acontece é basicamente isso. Isso não é uma coisa para se acontecer toda hora, não. Foi um evento específico. É interessante que muitas igrejas, né, por aí hoje, elas fazem o quê? Vamos buscar que assim seja igual a Pentecostes, né? Justamente por uma leitura errada de Atos 2. Tá ligado? Culto, vai ser o culto da busca do Espírito Santo, então você vai reunir um dia para um culto específico, isso não existe, né? Mas as pessoas fazem e tá aí pra fazer, né? Quem sou eu para dizer que não? Mas é uma interpretação equivocada justamente de Atos 2. Eles vão lá, aquela evidência que é para todas as nações em várias línguas, que o evangelho chegaria a todas as nações e não só ficaria restrito ao nicho de Israel. Entendi. E todos, entendeu? O evangelho falaria em diversas línguas. Então era basicamente isso aí. Quando fala assim, eu vi cada um na sua língua, assim fala, por exemplo, se eu sou americano, isso. Ouviram seria em inglês. Seria basicamente isso. Tu é brasileiro, te ouviram falar na língua portuguesa, Brasil, entendeu? Se o cara é de Espanha, ouviu falar em Espanha, línguas estranhas. Isso. Era isso. Atos 2 é isso. A estranha que o pessoal tá dizendo aí não tem nada a ver com Atos 2. Atos 2 tem uma coisa totalmente diferente. É questão de idioma. Então, Atos 2 é idioma. Então esse negócio de falar xarabacova lá no Atos 2 não teve isso aí, não. Atos 2 não tem nada a ver. É o que eu tô dizendo. Possa ser, como eu falei no início, possa ser que nos outros textos aí a gente se debate. Nesses outros textos de Coríntios, na questão do culto. Mas a questão de Atos 2 não tem nada a ver com isso, não. É idiomas. Ali é algo que já não se discute mais isso. Entendeu? Há muito tempo os teólogos não discutem. A questão são os outros versículos para saber por que na questão do culto e da ordem no culto, né? Que é o que Paulo vai tratar especificamente na igreja de Coríntios, que é uma igreja bem problemática, né? Eu acho interessante que você não vai ver Jesus pulando, dando salto, você não vai ver Jesus marchando. E Jesus entrou marchando e no máximo que ele fez foi quebrar tudo no templo quando o povo tava vendendo coisas que ele disse que minha casa era chamada casa de adoração, né? A casa e Paulo vai dizer, eu falo língua mais do que todo mundo aqui, né? Porque ele falava 3, 4 línguas, hebraico e tal. Mas eu prefiro falar uma que todo mundo entende do que... É o que eu tô dizendo, ninguém lê Paulo, né? Ninguém lê ali a questão do que Paulo recomenda. Eles querem fazer o que eu tô dizendo. Essa questão de um movimento, e é aquela coisa, isso é uma cultura que é pregada e é divulgada. E, infelizmente, o que aconteceu em Coríntios acontece nas igrejas hoje. Que é o quê?
querer aparecer. Entendi. Em Coríntios havia um grupo que queria ser espiritual demais, porque tinha um dom. E aí Paulo vai bater. Não, maior do que tudo isso é o amor. Não adianta você ter profecia, não adianta você falar em língua, maior é o amor. Pronto. Quem é que ama aqui? É Coríntios 13. Né? Vai dizer isso. Então, o que se vai ter em evidência nas igrejas hoje é justamente por quê? Porque o dom, vamos dizer assim, ou o que for aí, ele vai deixar você em evidência. Isso. Não é Deus, é você. É, você que vai aparecer mais. Você vai ser o espiritual, vai ser o cara da profecia, da revelação, do CPF, o cara do poder, né? E tá enricando com isso, né? Então tá fazendo tudo isso aí e cadê Deus nisso? Não tem. Na hora de se Paulo se Paulo tivesse vivo, ele dizia, não, tá tudo errado aqui. Maior do que, prefiro falar uma coisa que todo mundo entenda aqui do que... Né? É assim, então é algo totalmente equivocado, infelizmente. Que na hora de perdoar, na hora de praticar o amor, na hora de praticar o sermão do monte não se pratica. Entendeu? O cristão, ele é visto por isso. Da pessoa justa e uma injusta. E aí essa galera não quer saber disso. É o que eu tô dizendo, é um teatro estético. É um teatro estético. Isso, entendeu? Você tem toda a linguagem, tem todo um dicionário que você fala lá, terra, lindo, não sei o quê, mas tá fazendo tudo errado. Enganando todo mundo. Quem é que fazia isso lá no primeiro século? Os fariseus. Os fariseus. Né? Tinha uma estética linda, cara, as roupas eles deixavam, eles oravam em público. Olha, o homem da lei, o escrito. Aí chega Jesus, um cara de sepulcado. Né? Diz que é santo, tá ali andando de social, dando glória, falando uma linguagem lá toda judaica, mas o coração tá podre. Né? Quando ia dar oferta, fazer que todo mundo visse. Quando ia jejuar, todo mundo tinha que ver que tava em jejum. Né? Jesus, o coração tá podre. Jesus nunca se agrada desse tipo de gente. Olha, quando você vê gente demais, querendo ser mais santo que todo mundo, corra. Sai de perto. Sai de perto. Não fique perto, não. Porque a Bíblia retrata os erros de todos os homens da Bíblia. Só Jesus que não tem erro, porque ele é o Senhor. Mas Paulo erra, Pedro... A Bíblia deixa as evidências lá. Fulano negou Jesus, fulano teve medo, correu na hora da crucificação, né? Fulano matou fulano, né? Paulo perseguia cristão, Paulo brigou com Barnabé, né? Essas questões tá lá, dos erros. Aí hoje chega qualquer um, nem andou com Jesus, né? Vamos dizer assim, e chega com a SW4, ninguém pode tocar nele, tem que agendar pra falar com ele. Só chega, quando vai pro culto pregar, só chega na hora da pregação. Acabou, é estrela. É o evangelho de hoje, cara. É o evangelho que o pessoal... É por isso que eu tô dizendo. Essa é a importância de se estudar teologia. As pessoas estão presas em currais religiosos por coronéis que vivem para vender o evangelho, né? E eu conheço diversos pastores. Que dizem, eu não estudo para pregar. Deus me dá a palavra na hora. Deus me dá a palavra na hora. É isso? Meu Deus do céu. A palavra tá aí. Meu irmão, para você ter a Bíblia, o que teve de teólogo para traduzir, né, de intérprete, grego, hebraico, uma dificuldade tremenda. Para você fazer um sermão, às vezes, assim, fiel, você tá ali uma semana para preparar um sermão que você, às vezes, dá 40 minutos, 1 hora, para não falar besteira. Eu escutei um pregador que ele falou para mim... Ele falou assim em conversa, né? Inclusive, ele vai estar aqui no Pod Megamente Cast logo mais. Ele falou em conversa o seguinte: eu passei 6 meses para preparar uma palavra, para estudar uma palavra. E de uma certa forma, nem parece que está pronta ainda. Não, mas é. Passei 6 meses estudando, ele falou. Olha, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e tal. O John Piper, ele vai dizer que uma vida, ela é muito pouco para entender a Bíblia. Então você tem que dedicar a sua vida para entender onde Deus se revelou, que é a Escritura. Então o cara que é pastor, ele está à frente de uma igreja e a função dele, uma das funções, o pastor não é só pregar, não. O pastor tem que... isso aqui vai um recado para todo pastor agora. A sua função não é só pregar, não. É cuidar. Não só daqueles irmãos que dão muito dízimo. Não só daqueles irmãos que são os mais abastados, políticos e tal. Não é isso. Dos órfãos, cuidar dos órfãos e das viúvas.
Cuidar daqueles irmãos que basicamente não tem nada. Cuidar daquele jovem ali que os pais não dão valor, que não tem perspectiva nenhuma. A igreja é um dos maiores agentes sociais que existe, cara. Tem gente que, meu irmão, quase ninguém quer estudar no Brasil. Aí o cara chega na igreja, não sabe nem ler direito, aprende a ler por causa do quê? De um EBD, de uma escola bíblica. Tem gente que não tem amigo, o pai é alcoólatra, enfim. Diversas situações difíceis, com drogas em casa, tal, tudinho. Chega na igreja, tá ali um bocado de amigo, paga uma pizza, aprende um instrumento, leva na praia, faz tal coisa. Então a igreja faz todo aquele crescimento que o Estado tá nem aí pra isso, né? Então a igreja aí ensina um esporte, o cara do nada tá no karatê, vai, né, lutar. O cara do nada tá ali, arruma a mulher da vida dele. O cara do nada tá ali e arruma uma profissão, né? Que conhece um pastor, que conhece um presbítero, que trabalha com tal coisa, e aí leva e pronto, agora é um marceneiro, agora é um tal coisa, que aprendeu ali. Verdade. Entendeu? Então a igreja era tudo isso. Só que os pastores, muitos pastores, que nem pregam, né? Que é a grande função, como um homem de Deus, de levar o alimento para a palavra de Deus, que é a palavra de Deus para o seu povo, ele nem se prepara, porque usa esse negócio de ser espiritual do mais de Deus, ele não, me dê preguiça, não é preguiça. E também não estão juntos. Tem pastores aí que tem igrejas, tô falando de Bahia, Santa Rita e João Pessoa. Tem pastores aí que tem igreja que tem 1.000 pessoas, 1.000 e pouco. E como é que ele vai administrar 1.000 pessoas? Não tem como ele saber o nome de cada um. Verdade. Então, o que é para se fazer? Delegar pessoas que estejam juntas. Isso. No dia a dia, meu irmão, a gente sabe. A necessidade de você se acordar ali, às vezes, 4 da manhã para pegar 2 ônibus para trabalhar em Cabedelo, para trabalhar em um lugar distante, a dificuldade, às vezes tá ali chovendo, sem ninguém, e você tem um apoio de uma igreja ali, alguém dizendo, meu irmão, tá onde? Não, eu vou te pegar aí. Geralmente pra chegar mais cedo em casa. Geralmente é mais... Entendeu? Geralmente é mais fácil você faltar o culto e o pastor ficar com a cara desse tamanho pra você. Não, olha, existe uma coisa que é verdade. O que acontece? Você só é útil, ou pelo menos conhecido, enquanto você é útil na igreja. Tá servindo, né? Tá servindo. No dia que você deixar, ou você é rebelde, ou você não presta. Eu não queria nada com Deus. Isso tá errado. Tá em pecado. Tá em pecado. Não, isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Eu vou dizer aqui, e aí eu vou contar a minha história. Eu era da igreja Batista do Sétimo Dia, né? E aí, falar a história deles aí. Os Batistas do Sétimo Dia, eles são mais antigos do que os Adventistas. E pouca gente sabe disso. Os Batistas do Sétimo Dia, eles nasceram na Inglaterra. 1600 e pouco lá na Inglaterra, dos grupos independentes. E eles já eram um grupo de batistas que guardavam o sábado. A Adventista só vem a ser nos Estados Unidos, no século XIX. Entendeu? Mas muita gente confunde. Na hora que você fala Batista do Sétimo Dia, o pessoal já pensa, Adventista. Não é. Só que aí, os Batistas do Sétimo Dia, eles não têm profeta, profetisa, eles não têm, né, nada disso. Eles são um povo que tem em todo o mundo, existe em todo o mundo, tem uma conversão internacional, como também tem nacional. Tem Batista do Sétimo Dia na África, tem em todo canto. Eu não sabia disso. Não, muita gente não sabe, né? E aí, eu cresci na Batista do Sétimo Dia, e aí passei um tempo lá, conheci um pessoal, um pastor chamado Jonas Sommer, que ele influenciou muito na minha formação, né? Que Deus o tenha, Deus já o levou. E o que acontece? Esses são os Batistas do Sétimo Dia. E aí eu passei um tempo lá. Saí de lá, e saí bem, graças a Deus, não tenho raiva de ninguém de lá, não tenho o que dizer deles, né? Não tenho o que falar deles. E aí fui para a igreja Batista Reformada, né? Os batistas reformados também nascem lá na Inglaterra, ali nas igrejas independentes do século XVII, basicamente entre o movimento puritano, né? E aí eles nascem, e aí eles são basicamente, eles confessam a Confissão de Fé Batista de 1689. Esses são os batistas reformados, né? Aqui no Brasil tem diversos, e aí eu fui para uma igreja, e aí quando eu estava nesse momento de transição, quando eu saí da Batista do Sétimo Dia, eu perguntei, rapaz, quem é que
tem uma linha reformada, uma linha calvinista, tal, por aí. E aí disseram, Pastor Ronaldo. Aí, quem é esse tal de Pastor Ronaldo, né? Eu fui lá ver, né? Fui lá, aquela coisa, espiar, como diz, né? Aí fui lá, cheguei lá, o Pastor Ronaldo já estava no trabalho, hoje tem 14 anos lá de trabalho, ele é de Campina Grande. E aí vem fazendo um trabalho com a Igreja Batista Reformada, que é lá em Santa Rita. Acredito que ali seja loteamento Boa Vista, por trás do 16. Ele vem fazendo um trabalho, exposição, basicamente ele passa meses pregando só no Sermão do Monte, meses pregando só em Salmos. Caramba. Às vezes ele passa ali, vamos lá, ele vai pregar ali em Efésios ou em tal coisa. Ele passa 6 meses, 1 ano, o cara ele fica ali expondo as Escrituras. Mas sabe o que é mais triste? Inclusive ele é mestre em teologia e tal, tudo. Ele faz um trabalho fantástico. O que é mais triste? O quê? As pessoas não gostam. Não gosta, não. Não gostam. Ele tem que ficar babando o povo, ele tem que manipular. E é o que ele não faz, as pessoas não gostam. A igreja não lota. A igreja quer, até a expressão, pastor, né? Que se chama, que é aquele cara que manipule. Que se você for sair pra algum lugar, tem que ligar pra ele. Aquele cara que fica mentindo pra você, aquele cara que é preguiçoso, que não prega, que não, entendeu? Que não é pastor. Que tá enricando com o evangelho. A gente conhece muitos assim. Entendeu? Que tá enricando enquanto os membros estão ali pobres, que tá manipulando, que faça evento todo dia que é pra pegar gente, pra não sei o quê, mas não prega o evangelho. Né? Então as pessoas não gostam de pastores bíblicos. Então eu conheço. Tem também fazer aqui também menção ao pastor Rosenberg, aqui da Congregacional do Mário Andreasa. Sei, conheço. Também super inteligente, prega o evangelho, expõe as escrituras, mas que também esse tipo de pastor assim, ele não vai ser carismático para as pessoas. Porque ele prega a verdade, né? Não vai. Prega a Bíblia, né? Bíblia. O pessoal não quer saber de Bíblia. O pessoal quer saber de bênção. Quer saber se utiliza de Jesus como um amuleto. Entendeu? Jesus é aquilo que eu posso conquistar. Né? Mas não o Jesus da Bíblia. Aí quando você prega a Bíblia, o pessoal não quer. Então o pastor Ronaldo lá, ele faz um ótimo trabalho, um belo trabalho, expõe as escrituras todos os dias. Inclusive, algumas vezes a gente escuta piada das pessoas. O pessoal diz, rapaz, o pastor Ronaldo, ele é um ótimo pregador, ele expõe muitas escrituras. Rapaz, ele é um dos grandes pregadores que a gente tem aqui no Nordeste. Aí diz, mas ele só tem a Bíblia. Você quer mais o quê? Você quer que ele faça o quê? Esse é o entendimento do pessoal. O pessoal quer alguém para manipular, para mentir. Estrelismo, né? Estrelismo. Se ele só tem a Bíblia, não tem fama. Isso. Exemplo, né? Não tem vamos dizer assim, aquela coisa de babar as pessoas. Aquela coisa de, vamos dizer assim, eu sou o homem do poder. E eu vou dar uma bênção de unção a você. Se eu orar, você vai ter tal coisa. Não, porque isso não é bíblico. Me deu uma coisinha, a questão de apóstolos. Apóstolos, só existiu aqueles que Jesus chamou, porque tem igreja hoje em dia assim, apóstolo fulano, apóstolo ciclano, apóstola. Até acho que provavelmente já tem até apóstola, né? Então, isso aí, nos tempos de hoje, profetas e apóstolos, como é que funciona isso? Era só naquela época, os únicos profetas que existiram foi aqueles que teve na época de Jesus, e os únicos apóstolos que existiram foram também da época de Jesus, que ele chamou os discípulos também. Me explica sobre isso aí. Agora, o que acontece, cara? Esse negócio de apóstolo tem uma frase bem conhecida, e a gente gosta de falar, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Esse negócio eu sou apóstolo, meu irmão, isso aí, pra mim, isso aí... É o que eu tô dizendo, é negócio de estrelismo, tá ligado? Isso não existe. Modinha, o cara quer, eu sou apóstolo, pra que isso aí, meu irmão? Olha, ou é presbítero, ou é diácono. Até pastor é uma expressão que se usa por questão de pastor de ovelha, mas de ofício é presbítero ou diácono, acabou, entendeu? Se você for falando de história agora, você sai da Bíblia, né? Morreram todos os apóstolos, aí você vai pra história da igreja, não tem apóstolo. No primeiro século ali, os discípulos dos apóstolos, não tem um que diga, eu sou apóstolo. Eles poderiam dizer, né? Morreu fulano, agora eu sou apóstolo. Eu sucedi a ele. Não tem. Aí hoje, século 21, 2026, acabar, eu sou apóstolo. Porque Deus veio pra mim e botou... Que é isso? Se renomeia.
Assim, uma das coisas mais absurdas que eu vi. E o pessoal cai nisso. E profeta? Não, profeta é o seguinte, na questão de profeta, como no Antigo Testamento, não existe. O último foi João Batista. Né? E a questão agora, assim, profeta como ofício, como chamado. É até João Batista. Ao que Paulo vai dizer é um tal de dom de profecia. Sim, entendi. Esse dom de profecia, né, e aí é dado à igreja, e aí a gente vê como uma questão não de adivinhação. O pessoal usa profecia como adivinhação. É diferente, é ou não é? Quer dizer, vai acontecer tal coisa. Outra coisa, se caso você quiser adivinhar na igreja, adivinhe. Mas se der errado, a gente vai apedrejar você. Era o que acontecia no Antigo Testamento, né? Conta e risco, né? Porque o cara chega assim, não, o cara chega do nada, se levanta na igreja, não, é isso que eu te digo que vai acontecer isso. Aí não acontece. Aí, ou seja, o Espírito Santo não é. O Espírito Santo não mente. Então é o que isso aí? Palhaçada, meu irmão. A gente quer aparecer. Agora, se fizer e acontecer, show de bola. Agora, geralmente, uma vez eu fui pra uma igreja, cheguei lá na igreja, aí chegou um irmão, se levantou, né? Aí foi lá e veio falar comigo. E eu recebendo toda, né? O que foi de bênção e oração, eu tô recebendo, né? E aí, irmão chegou assim pra mim e disse, meu irmão, Deus mandou te dizer que você tá precisando de um abraço. Rapaz, tanta coisa. A Bíblia tem 66 livros. E aí, um abraço. Não, calma aí, ó. Mas não é isso. Olha, é o que eu tô dizendo. O pessoal, ele bagunça a coisa. Ele banaliza a coisa. Não é assim. Entendeu? Agora, se o cara chegar assim e falar, Alisson, ele não te conhece, tu chegou num canto, uma multidão, vamos dizer assim, 1000 pessoas ali, tu tá lá visitando. O cara chegou assim, dizer, você, Alisson, tal dia, assim, e eu quero dizer isso e isso pra você, e só você sabe? Aí a gente não pode fazer muita coisa. Agora, se alguém aqui tá doente, a gente tá no Brasil. Que mais tinha farmácia vendendo remédio. Quem é que não tá doente? Alguém que tem uma causa na justiça. Tá. Tem muita gente. Meu irmão, todo mundo demissão aí, tem botando. Muita gente. É uma coisa que. Tem muitas igrejas que usam muito disso. Por exemplo. É genérico, né? Alguém aqui tem uma causa na justiça e Deus tá falando que vai trazer providência. Meu Deus do céu, tá entendendo? 500 pessoas num auditório. Alguém aqui tem a causa. Tem que ter pelo menos um. Isso. Tem que ter pelo menos um. Não, eu fico abismado. Tá sofrendo de ansiedade. Olha, sabe, eu falando do Brasil, cara. Eu ficava acabado com esse tipo de comentário assim, ó. Deus mandou te dizer, Vaso, que não é a hora. Aí eu digo, e agora? Qual é a hora? Qual é a hora, meu irmão? Me diga qual é a hora, eu ficar, qual é a hora? Porque se ele mandou dizer pra mim que não é a hora, ele não é o Deus de confusão. Você vê na Bíblia que ele, quando mandou Jesus, ele deixou bem claro pra José, né? Isso. Se revelou a José. Quando ele mandou João Batista, ele deixou bem claro também. Entendeu? Isso mas é. Então ele não é um Deus de confusão. Não existe confusão, isso, né? Cara. Deus mandou dizer, Jameson, que não é o momento. E quando é o momento? Não é o momento de quê? Mas é uma das coisas mais absurdas do mundo. Entendeu? É o que eu tô lhe dizendo. Meu irmão, olha, eu fico. Olha, isso aí é o que eu falei. A galera não estuda teologia. Não estuda a Bíblia. O pessoal não estuda teologia. Dá nisso. Chega no culto, quer ter estrela, quer falar, aí fala coisa genérica. Não é o momento. Alguém que tá com problema no casamento. Qual é o casamento que não tem problema, pelo amor de Deus? Qual é o casamento? Entendeu? Aí, ou seja, o cara não estuda. O cara não estuda. E chega no Brasil. Quem tá desempregado é o Brasil, gente. Todo mundo com o nome no Serasa, todo mundo tá sobrevivendo nesse país. Tá sobrevivendo, meu irmão. E aí o cara chega assim e joga uma dessa pra todo mundo. Isso não é profecia. É genérico, né, cara? É genérico. Isso não é profecia, isso é bagunça. É o que eu tô dizendo. A pessoa não estuda a Bíblia, né? Diz que Deus faz alguma coisa que é usado por Deus e aí joga isso para o povo. E a Bíblia fala, né? Perece o homem por falta de conhecimento. O meu povo morre por falta de conhecimento. E isso é muito interessante, porque assim, o mais triste é a quantidade de igreja que tá se abrindo, surgindo, e a palavra não tem sido pregada do jeito que deveria ser pregada. Isso. Porque o que acontece? É o que eu tô lhe dizendo. O povo, ele quer movimento, ele não quer a palavra de Deus. Isso. Ele quer movimento, ele quer a palavra de Deus. Então o que acontece? O cara vai lá, geralmente, a escadinha, a trajetória, né? De igreja, porque daqui a pouco vai ter mais igreja do que farmácia. Então o que acontece? É uma competição, uma competição grandiosa. Igreja de farmácia é uma competição. Então o que acontece? Por quê? Porque o cara tá lá,
O cara leu 2 versículos da Bíblia muito mal, às vezes, muito mal. E aí ele discorda do pastor e vai lá e cria uma igreja. Isso é verdade. É isso. Aí bota no fundo da casa, né? Aí o outro vai, bota do lado também e assim vai virando. Agora Irmão, ninguém quer pegar e abrir a igreja no interiorzinho, não tem ninguém. Abrir a igreja num lugar que não tem a palavra, que é difícil de acesso. Meu irmão, olha, uma coisa é o que eu tô lhe dizendo. Esse pessoal aí é o pessoal que carece de instrução. Entendeu? Eu vejo diversos pastores hoje que eles não têm qualidade nenhuma de ser pastor. Não tem qualidade. Irmão, o cara passa 4 anos fazendo teologia, depois mais 3 anos fazendo teologia, fazendo um mestrado, depois mais 2 anos pra tentar e ainda não entende a Bíblia. Um livro que foi produzido há 2000 anos, durante 1600 anos, por mais de 40 autores, de diversas épocas, com mais de 3 línguas, diversas profecias, diversas coisas. Aí chega o cara numa bela manhã de sol, né? Como diz assim. O cara chega, abre a Bíblia assim e diz, não, é isso, isso, isso. Não, não é. Primeiro que a Bíblia não foi escrita em português. A gente já tem uma distância linguística grandiosa. A língua já se perdeu. A gente tem um manuscrito do manuscrito. Aí o cara não sabe falar português. Como é que ele vai entender grego? Como é que ele vai administrar a tua vida? Como é que ele vai dizer que Deus falou tal coisa se ele não sabe o básico da ferramenta dele? Como é que tu vai, um exemplo prático, né? Trabalhar fazendo um estante se tu não sabe pegar numa furadeira? Aí o que é que o povo faz? Quer administrar o povo de Deus com 100, 200, 300 mil pessoas e são vidas, cara. Casamentos são desfeitos e feitos numa igreja. É um pastor chegando e dizendo, não vai dar certo não. Não é assim. É uma criança que vai escolher o curso da vida, a escola, alguma coisa, profissão. É o pastor dizer, não vai por aí não. É vidas. E essas pessoas às vezes se revoltam com a igreja por causa disso. São homens incapacitados que não temem a Deus, mas só viram isso. E tem muitos, cara. Eu conheço muitos. Não tem capacidade alguma para administrar o povo de Deus. Mas, infelizmente, o povo gosta justamente dessas pessoas. O povo não gosta de Bíblia. Né? É muito frio, né? Muito ar-condicionado essa igreja, né? Essa igreja não tem movimento, essa igreja não marcha. Esses irmãos são muito... Sim, mas pra quê? Eu não quero marchar e no outro dia tá fazendo o que não deve, né? A gente porque faz... eu tenho um dom eu tenho o Espírito Santo porque falo línguas estranhas, mas no outro dia eu não perdoo meu irmão. Não, meu irmão. No outro dia eu fico colérico com facilidade. Qualquer coisinha eu já vou querer xingar o meu irmão. Meu irmão, geralmente, não vou dizer todos, mas geralmente esse pessoal que quer evidência, que quer estrelismo ou algo do tipo, e que quer movimento na igreja, geralmente, não são todos, é uma briga maior para aparecer na igreja. E sabe o que é engraçado? O Espírito Santo só age dentro da igreja, né? Raramente eu vejo esse pessoal no meio da rua chegando assim e... Do nada. Né? Como começa a baixar no meio da rua no sol de 12 horas, né? Dentro da igreja, fechado. Porque o Espírito Santo, ele tá limitado ali, Porque... Tu concorda que hoje em dia, o evangelho, ele tá sendo pregado de uma forma errada pelo fato que as pessoas e pastores vivem o evangelho para si e não pro povo? Por exemplo, eu vou abrir minha igreja, você, ovelha perdida, vai até mim. Eu vou estar sentado no meu púlpito, chega a hora de pregar, vou pregar, e você vai ter que vir até mim. Eu não vou até as ovelhas perdidas. Porque Jesus, ele não vivia dentro do templo, ele vivia fazendo o trabalho dele nas comunidades, indo com os discípulos a lugares para levar o evangelho. Mas hoje em dia, os pastores, eles vivem dentro de suas igrejas, né? Chegam com o seu carrão, sobe na hora de pregar, e a ovelha que tá ali perdida, desgarrada, não tem um tempo, vem até mim. É mais ou menos isso. O que tu acha sobre esse fato do evangelho ser mais para fora do que para dentro? É mais sobre você sair do que você ficar enclausulado dentro de uma igreja? Porque geralmente, só para terminar, para tu não se perder também na minha pergunta, vamos dizer, as igrejas geralmente têm culto terça, quinta
e domingo, ou então quarta e domingo. Então, a maioria das igrejas hoje em dia se resume a eu estar na igreja terça, quinta e domingo, ou quinta e domingo. Só se resume a isso. Os outros dias da semana, eu não sou pregador do evangelho. Entendi. Bem, olha, essa questão aí é uma questão de que eu falei por alto atrás, que é a questão de que esses pastores de mega igrejas, não todos, obviamente, eu não estou aqui generalizando, eles não têm como fazer a função de pastor. Porque não delega. Porque eles não delegam. E porque eles não estão nem aí para isso. Como você falou. Tá a ovelha lá, desgarrada, ele nem sabe quem é. Né? Tu tem uma igreja que tem, é o que eu tô dizendo, tu tem uma igreja que tem 1000 pessoas. Vai 500 de manhã e ensina um culto no domingo. 500 de manhã, 500 à noite. Tu acha que o pastor sabe o nome de cada um? Sabe não. A família, tu sabe o problema que tá passando? Não tem Só como. Que a função do pastor é essa. Como se uma igreja for muito grande, então o que é que ele faz? Vai instituir presbíteros para ficar com cada grupo para acompanhar. Então veja, se tu não tá indo à igreja ou algo do tipo, ele não vai te cobrar. Se fosse um pastor sério, ele não vai te cobrar, mas ele vai perguntar. Tá ligado? Meu irmão, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tal coisa? Porque, meu irmão, não é todo dia que você quer ir pra igreja. Às vezes você tá brigado com a mulher, às vezes você tá passando por um momento de decisão, que concurso prestar, que curso escolher, que profissão escolher, que namorado escolher, mal, tá com depressão. Então existe uma infinidade de coisas, só que veja. Não tem assistência do pastor. Tem, entendeu? Então veja, pra fazer isso, modesta à parte, e aí tem uns amigos meus que podem dizer isso, eu tenho um método de tratar o evangelho de uma forma de vivência, entendeu? Eu saio da maneira convencional, que é estar dentro do templo e tal, e tô no dia a dia, né? Eu reúno um grupo de amigos, um ou outro, tá, e tá lá aquele jovem lá, iniciando a vida, que não sabe o que é ler, que não sabe o que é sair, que não sabe o que tal. Então, eles vai convivendo comigo, e eu convivendo com eles, e aí a gente vai conhecendo gente boa, vai conhecendo gente boa, tal. E ali, andando lado a lado, que era o método de Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo fez com os discípulos? Ele andava todos os dias com eles. Comia, isso, dormia junto, isso, andava pra uma cidade pra outra a pé. Era ou não era? Era assim. Andava de barco a pé. Então, esse é o método que eu uso há muitos anos. E aí eu vou fazendo uma rede de contato com o pessoal, que hoje tem um nos Estados Unidos, tem outro não sei aonde, que me conhece, que é onde eu tô, eles, Demis, como é que tá as coisas? Isso. Entendeu? Porque, e aí é uma evidência e é uma reclamação de muitas pessoas que são de igrejas. Qual é? É que na hora do louvor somos corpos, né? Juntos, né? Totalmente ligados, unidos, mas no dia a dia ninguém liga pra ninguém. É verdade. No saco, como você falou, na terça e na quinta, se encontra. Depois, cada um por si. Então, vai viver a sua realidade. Então, né? Eu sempre fui contra isso. Então não tem cuidado. Não tem cuidado. Não tem cuidado, né? Não tem. Então eu sempre fui contra isso. E eu falei com os outros meninos, formando líderes e tal. A gente falou, a gente se preocupa com pessoas. Não são números. Não é receita que tem que entrar. Não é números. É vidas. É vidas. É o cara que tá ali passando por depressão, o cara que tá desempregado, é o cara que como é que ele faz pra ajudar? De forma concreta. Ser pastor. Isso. De acordo com o que a Bíblia ensina, não é fácil, não. Por isso que eu tô dizendo. Porque esses pastores que tem por aí, a maioria deles, uma das funções é pregar. Uma das funções é pregar, e eles não pregam. E a outra função, que é apacentar, eles nem conhecem as ovelhas. Eles nem conhecem as ovelhas. Então isso mata, né? Isso o pessoal se sente sozinho no seu pior momento, né? Isso é terrível. Então por isso que tem que investir nas pessoas. E investir é isso. É apacentar, é estar do lado. Cara, o que eu tô dizendo, bicho, tu se acordar 4 da manhã pra pegar 2 ônibus no frio, Brasil, qualquer momento ser assaltado, e ter alguém dizer, bicho, eu te levo. Tu tá aonde, irmão? Me traz pra casa. Parece pouco, mas não é. Não. Quem precisa, meu irmão? Então, pelo menos uma mensagem, como é que tá aí, meu irmão, hoje e tal?
Meu irmão tá doente, tá precisando de um remédio, tal coisa. É coisa concreta. Como é que se pode ajudar vidas? Isso é cristianismo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito. Não é chegar assim, pular, qualquer um pula. Pular, crer, qualquer um crê. Até os demônios creem. Mas praticar isso só, cheio do Espírito. Me fala... Aproveitar, né? Ela tá com teólogo aqui, história. Ô, meu amigo, eu tô sendo abençoado aqui. Aprendendo. E você também tá aprendendo aí do outro lado. Estamos aprendendo. Né? Cara, assim... Só pra tu contextualizar e complementar, indiretamente ou diretamente, você já falou sobre isso. A questão de louvor a Deus. Me fala sobre isso aí, louvor a Deus. Então, veja, o louvor, ele tem você pode louvar em qualquer lugar, sua vida como culto, você louvar a Deus onde você quiser, prestar um louvor a ele. E existe o louvor congregacional, que é o louvor que a igreja presta a Deus, que é uma forma de culto, que o culto é justamente aquilo que você pode oferecer a Deus. Deus não quer riqueza, né? Ele é dono do ouro e da prata, ele não quer... né? Então, a única coisa que a igreja pode oferecer a Deus é justamente a adoração e o culto, prestar um culto. E o louvor está dentro, né, do culto. Então, é justamente isso aí. Né? A questão do louvor a Deus. Eu tenho uma visão um pouco do que é louvor a Deus. Uhum. Eu andei dando uma refletida, assim, pessoalmente, comigo mesmo. Eu digo, mas meu Deus, se eu pegar meu violão e louvar santo, 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 mas se eu não tiver uma conduta de louvor ao Senhor, isso não adianta nada. Uhum. Porque aí eu fiquei pensando, qual foi o momento que deixa claro nas passagens bíblicas e também na vida de Jesus, quando a gente assiste uma série sobre a vida de Jesus, um filme, que ele se refere a louvor a Deus de uma maneira cantada. Por exemplo, eu estar na igreja com o violão cantando, isso não quer dizer nada se a minha vida não é de uma adoração por uma conduta dentro daquilo que Deus quer que eu faça, que eu seja. Então eu fiquei pensando sobre isso. Então, assim, por isso que eu perguntei. Então, assim, eu queria saber de tu, o que é que tu acha sobre essa questão do louvor em relação à vida pessoal? Entendeu? Louvar a Deus com atitudes, louvar a Deus com graças e perdão ao meu próximo, louvar a Deus quando eu devo fazer algo que é contra a lei, eu não faço. Entendeu? Louvar a Deus quando eu devo amar o meu próximo, quando eu libero o perdão. Não só louvar a Deus quando eu pego o meu violão ou começo a cantar. Ou hoje em dia, por exemplo, eu sou um cantor, tenho que estar no altar com microfone, pessoas me aplaudindo e um púlpito enorme. Entendendo? Só uma questão histórica aqui, né? Essa questão de louvor como a gente conhece hoje, tô falando de igreja, assim, o louvor congregacional. Que você conhece, tudo que você conhece advém de um parâmetro histórico. Então, veja, se caso você observar, os ministérios de louvor hoje, quase todos imitam um pessoal, que é o quê? Diante do trono, Ana Paula Valadão, é a mesma coisa. Hoje vai ser o worship, né, tal, porque é uma hoje cultura. Mas quem formou a adoração brasileira foi os Estados Unidos, e aí veio o pessoal do toque no altar diante do trono. Você pode ver a mesma coisa. Levanta a mão, chora, muda a voz. Meu Deus, o Senhor Jesus, você fica tocando os instrumentos. E amanhã a convida continua a mesma coisa. A mesma coisa. Porque isso é o que eu estou dizendo, é uma atmosfera, um momento, uma imitação do pessoal. Aí os ministros de louvor de baixo também fazem a mesma coisa, porque não tem parâmetro, só tem aquele. Aí faz e replica. É algo mais emocional. Entendeu? E a emoção hoje é uma, amanhã é outra. Mudança. Não tem. Não necessariamente, porque a mudança vem pela palavra, né? Claro que, é o que eu tô dizendo, eu vou generalizar que cada um tem uma história e tal, mas a questão histórica do louvor no Brasil, ela é basicamente isso. Tem a galera que é referência, as igrejas imitam e vai replicando a forma e acha que aquilo ali é o louvor, como você falou, púlpito, cheio de gente e tal. Não. Aplausos, luzes.
Selfies. Porque, olha, as igrejas históricas, antigamente nem violão usava, nem teclado usava. Era só voz. Canto congregacional. Né? Justamente para não dar louvor ao músico. Entendi. Para o músico não ser estrela. O medo deles era esse, para que a glória não fosse para o músico, fosse para Deus. Aí só que, como vai se tornar, a igreja ela vai se tornando um showman, como um tipo de aqueles programas do Chacrinha, Faustão, Gugu. Raul Gil. Tá todo mundo lá, aí vai apresentar. É bem parecido, um culto de domingo é bem parecido com o show do Raul Gil, ou então com o show do... Esse show de calouros, que tem uma galera sentada na plateia e vem pessoas se apresentar. Veja, se você vai... Claro que muda a adoração, né? Se você vai para os anos 80, nas igrejas, se você vai para os anos 80 aqui no Brasil, não tinha esse negócio de gestos nas igrejas, não tinha. As meninas com roupa de borboleta, essas coisas não existiam. De borboleta. Não tinha isso. Não tinha isso. Roupa de borboleta. Aquelas roupinhas. E hoje tem homem agora, né? Mistério dos homens dançando assim. Aqueles homens, né? Que coisa linda, né? Então o que acontece? Antigamente não existia isso. Aí vai o pessoal lá do toque no altar, o pessoal e os outros lá começa a cantar e bota as meninas pra dançar, fazendo balé, né? Aí o pessoal, grupo de gesto agora, vamos botar na igreja também. Aí bota. Mas não tinha isso. É o que eu tô dizendo, vai só imitando, tá? Um tipo assim, não. Aí fica dizendo, não, é porque Davi dançou, mas Davi não tem nada a ver com a gente, não. E assim. E ele não dançou no culto, não. Dançou e assim. em casa. Eu fico observando, cara, que hoje em dia tá muito aquela questão. Por exemplo, você falou, né? Aí tá lá um worship tocando, uma banda worship tocando. Uhum. E a pessoa levanta a mão, chora. Uhum. Aí levanta a mão e fica lá, digamos que. Pois de que vale ter as poesias mais lindas cantando lá as melodias mais bonitas, se não a verdade em mim. É bem massa essa letra. Uhum. O cara tá lá chorando, tá lá se emocionando, tá lá com a mão levantada, mas não há mudança. Por exemplo, o cara chora, mas amanhã ele repete, ele não consegue, digamos assim, com aquele louvor, realmente ter uma mudança de vida. O que eu tô querendo dizer é que hoje em dia parece que tá muito emocional a parada. Isso, tá muito emocional. Tá muito uma coisa muito emocional e não tá bíblica. Não tá, olha, não tá mudança de vida. Olha, eu vou lhe dizer a coisa como é que acontece. Olha, se caso você observar isso que você falou, tudo que você falou, do emocional, do gesto e tal, que é uma imitação também. Se caso você observar isso, e ir pra um estádio de futebol ou pra um show de Coldplay é a mesma coisa. Galera vê a música, chora, porque foi um momento da vida, levanta a mão, bota a mão no coração, chora, mas é só emoção. Isso. Assim como na hora. Por quê? Porque o pessoal não entende. Eu não tô dizendo aqui que é proibido chorar, que cada um tem sua história, cada um tem sua vida, tem que adorar do jeito que você... Se você quiser de joelho, vá, se você quiser... Cada um faz do seu jeito. Mas eu tô dizendo... Você vai cair naquilo que Jesus diz: o povo me honra com os lábios, meu coração tá longe de mim. Isso, o problema tá aí, né? Não é que o problema não é você adorar, não é você chorar. Não. Se alegre, adore. Faça o que você quiser. Mas só que isso não é evidência que você não é espiritual, não. Isso aí não quer dizer que você vai mudar, não. É a leitura da Bíblia, é estudo da Bíblia, né, mesmo? Isso, porque que eu tô dizendo. Por isso que chama a gente de frio, a gente de seco, de ateu, do que for, o pessoal chama a gente. Porque a gente não fica pulando, não fica chorando, caindo, tal coisa. Meu irmão, você quer fazer tudo isso? Faça em casa. Não atrapalhe o culto, não. Faça em casa. Você não faz, por quê? Porque não tem ninguém vendo. Entendeu? O pessoal quer evidência. Só que no culto, isso aqui fica pra todo mundo. No culto, Deus que tem que aparecer. Isso. Que eu diminua. Isso. Né? Porque as igrejas hoje é tipo que eu falei, Chacrinha, que é tipo Faustão, Gugu. Chegou banda tal, banda fulano de tal, veio lá de Maceió, a igreja levanta 20 mil reais pra pagar o determinado cantor, pra pagar tal coisa, aí tem um irmão ali que tá com a luz cortada, né? Mas ninguém tá nem aí, porque quer o show, quer a evidência. E Jesus fica onde nisso? O culto é pra Deus, meu irmão. O culto é pra Deus. Não é pro pastor aparecer, não é pro pregador aparecer. Várias vezes eu sou chamado pra pregar, nunca cobrei pra pregar. E não cobro, né? Porque o evangelho é dado de graça. Aí o que acontece? Mas quando eu chego lá, aí vou pregar, e o pessoal, quando termina a pregação, o pessoal vai elogiar. Nós que somos da linha reformada, a gente tem medo de elogio.
A gente tem medo. Por quê? Porque o nosso coração ele é orgulhoso. Isso, é verdade. Fui bem, tá, não sei o que, a gente quer resposta. A gente quer resposta. Aí, quando o pessoal vem elogiar a gente, Deus seja louvado. A glória de Deus. Não é minha. Já corta ali mesmo. Na hora. Por quê? Já tem pessoal que não, quer pomposo, quer não sei o que e tal. Por quê? Porque é como se fosse um show. Cantor fulano de tal, pregador, fogo na canela, fulano de tal, que derruba... Não é isso. Pregador, voadeira de Jeová. A glória não é de Deus. Eu mesmo, quando eu falo com... Eu já falei com alguns pastores bem famosos aí, né? E tal, e eu falei com alguns, com toda a humildade, com toda coisa com ele lá. E eu falo sem nenhum receio, porque homens são homens. Do jeito que ele peca, eu peco. Verdade. Do jeito que ele pode cair a qualquer momento, eu posso cair a qualquer momento. Então, eu não dou glória a homem nenhum. Dou glória a Deus. Porque o único homem que não pecou é Jesus Cristo. Que pisou aqui, nesse barro, Jesus Cristo. Mas o resto é igual a mim. Peca como eu. Então, quando eu vejo um pastor, ou um pregador, sei lá, o evangelho, tem o Miguel agora, o pessoal lá, e vários outros que ganham 8, 10, 20 mil reais pra não pregar. Pra fazer um show. Pra fazer um show. É. Aí chega no fulano de tal, tem a unção, tal. Não é assim. Não é assim. Por isso que eu falei, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque todos os apóstolos que eram cheios do Espírito Santo, Estevão, leia a história de Estevão. Toda vez que Atos e Lucas vai narrar ele, homem cheio do Espírito Santo. Homem cheio do Espírito Santo. Homem cheio do Espírito Santo foi morto apedrejado. Sem dinheiro, sem nada, sem ser reconhecido. E aí? Se você analisar, se você estudar, você vai ver que o povo de Deus não tinha glamour, não. Não tinha. Era o contrário. Paulo ficou preso. João Batista degolado, preso o resto da vida, no final da sua vida preso. Foi degolado com sua cabeça dada numa bandeja. John Piper, ele vai dizer assim. John Piper, ele vai dizer assim. Se você for medir o amor de Deus por questão de bênção, né? Paulo, ele era o mais odiado por Deus, né? Porque Paulo não tinha nada. Só fazia sofrer. Nudez, fome, perseguição, chicotada, tá. Então, às vezes, e é o que esse tipo de pregadores e pastores e sistema evangélico vai dizer a você só é abençoado se tiver as coisas. Neymar não tá nem aí, é milionário. Né? Messi tá nem aí, é bilionário e pode morrer assim. Tem nada a ver uma coisa com a outra, não. A bênção, ela vem pra todos, pra justos e injustos. É o que Deus quer saber da alma. Não tem nada a ver. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, acabou. Vai ficar tudo aqui, né? Eu acho que tem que dizer assim, pô, o cara ali é crente, é evangélico, mas anda a pé, mas não tem uma moto, mora de aluguel, mas ele não esbanja a riqueza. Mas ele é um crente de exemplo, você percebe a paz que ele tem, as atitudes dele. Aí eu costumo dizer o quê? Que, cara, ele, com essa conduta, o lugar do lado de Deus está garantido. Ah, mas fulano ali, ele não é crente, ele é ateu, ele tem carro, é bilionário. Ele faz coisas que para o plano terreno dá essa condição para ele. Isso. Agora, se ele vai morar com Deus, eu já não sei. Entendeu? Porque o plano já é outro. É o que eu tô dizendo. Entendeu? São coisas totalmente diferentes. Olha, Deus dá a terra para você correr atrás. Isso. Você correr atrás. Só que é daqui, é vaidade daqui. Então ele dá a terra para você correr atrás. Você vai fazer o seu, vai empreender, vai ganhar as coisas e tal. Só que, como você falou, é um plano. É um plano. O plano de salvação é outro. O problema é que a galera confunde as coisas. Aí quer misturar. Tipo, o pastor abençoado, o pastor que é o pregador que é poderoso, ele vai andar de quê? SW4? Ele vai ter tem jatinho. Um jatinho, uma casa na Suíça e tal. Por quê? Porque ele é abençoado por Deus e ele comerá o melhor dessa terra. Totalmente errado. Não tem um versículo sobre isso, não tem um. No Novo Testamento, todos os apóstolos morrem como? Cara, é assim, o próprio Jesus, bagunçado. O próprio Jesus, ele veio aqui, ele foi o que mais se humilhou,
né? O jeito que nasceu, o jeito que viveu, simplicidade. As raposas têm, né? E tem os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É o versículo que ele usa. E realmente ele não tinha. Não tinha. Era, meu irmão, olha. Infelizmente, grande parte das igrejas evangélicas, elas servem justamente para manipular as pessoas e enriquecer por pastores lobos. Infelizmente é isso. Isso é o que acontece no Brasil. Entendeu? Mas as pessoas gostam disso. As pessoas gostam. Paulo vai dizer... As pessoas gostam do show, né? Do show. Paulo vai dizer que esse tipo de gente, eles não gostam da sã doutrina, mas eles gostam de escutar os seus próprios ídolos, né? Eles vão criar os seus próprios... aí ouvem doutrinas de demônio, é o que vai dizer Paulo. Se a gente analisar, comparando os dias de hoje com o do passado, quem vivia assim eram os fariseus, pô. Mas tem Nicodemos, que conversou com Jesus. Isso. Ficou admirado com o jeito de Jesus e tal. E tem o outro que é... Caifás, pronto. Se a gente for analisar, a maioria hoje em dia é o Caifás. Por quê? Porque performance, isso. Bem vestido, isso. Fama, Jesus, zero fama, zero performance, não tem nem onde inclinar a cabeça, como ele mesmo falou. Apóstolo Paulo, João Batista, morto, degolado, viveu encarcerado antes de morrer. Então, assim... Irmão, tem o bispo, isso aí, o bispo parece que é Samuel Ribeiro, sei lá quem é, que ele é bispo da Madureira. Irmão, o pessoal beija a mão dele, ele vai chegando, a galera vai beijando a mão dele. Nosso líder, o grande pai, né, o poderoso chefão, né, o grande pai, vai beijando, irmão, é homem. E o tanto, aí o pessoal evangélico aí critica católico, meu irmão, eles fazem pior. Eles idolatram. O pessoal esses evangélicos que criticam católicos, às vezes pela questão da estátua. Eles fazem pior, que eles adoram o cara de carne e osso. Ele nem de gesso, é de carne e osso. Entendeu? Então, assim, eu falei, a questão da teologia, ela é essencial para a vida da igreja. Por quê? Senão você vai engolir muito lixo teológico, vai engolir muita heresia, vai ser manipulado por muitos pastores que são falsos mestres. Você vai às vezes ter problemas de nunca mais frequentar uma igreja por causa da atitude desses pastores que só querem manipular a vida das pessoas. Mas o que acontece? Infelizmente, o pessoal não quer ler a Bíblia. Vai terceirizar essa responsabilidade para o líder. Só que o líder também não lê. Aí pronto, aí acabou. E tipo assim, o cara fica ali aceitando tudo que vem do jeito que vem. Do jeito que vem. Porque, tipo assim, eu vou ler aqui um trecho da Bíblia, um versículo, esqueço do contexto, esqueço da história, como você falou, do ano que aconteceu, do enquadramento de não sei quantos anos aconteceu lá atrás, pro contexto de hoje em dia. Passo para você do jeito que eu entendo, você escuta e engole, porque você não procura em casa, não lê, e você vai desse jeito, vivendo a vida assim, escutando uma palavra totalmente descontextualizada e vivendo, ou seja, caminhando para a igreja, indo pro inferno. Isso. Olha, caminhando para a igreja e indo pro inferno. Mas é aquela coisa, dentro da igreja e longe de Deus, né? Aí o que acontece? Uma dos pilares da reforma é apenas as escrituras, só a escritura, né? 90% dos evangélicos não sabe o que é isso. As escrituras é a nossa única regra de fé. É a escritura que é a palavra de Deus. Não é a tradição, não é o que o pastor diz, não é o que o estatuto da minha igreja diz, não é o que o líder diz, não. O que vai ser o divisor de águas, o que vai dizer o que eu vou aceitar ou não, é a Bíblia. Só que o pessoal não lê a Bíblia. E aí tá o problema. Entendeu? Por quê? Quando o pastor chega lá e diz, não, porque eu quero que você dê o trízimo. Ou porque eu quero... Mas por quê? Não, porque eu quero. Mas mostra na Bíblia... Epa, você vai tocar no ungido do Senhor?
quem fazia isso era Caifás. Você tá questionando o profeta, o ungido do Senhor. Se o pastor fazer isso perto de mim, eu tô questionando. Mas eu sou submisso às escrituras. Se o Senhor me provar nas escrituras, eu me calo. Mas se não provar, o Senhor que se cale. Falando isso aí, a gente tá chegando no final do podcast e esse podcast aqui, cara, merece outra. Merece mais um. Merece mais um. Merece mais um. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui a tu agora. Meu irmão, e tatuagem, cara? O que a Bíblia fala sobre tatuagem? Esconda as suas aí pra. A garotinha ali nas câmeras ali. Já tá. Que tu esconda as suas aí, né? Senão vai pro inferno. Cara, eu sou. Aquela coisa, eu sou um cara, como eu falei, as escrituras é que tem que falar por mim. Na Bíblia só fala uma vez sobre riscar a pele, que é lá em Levítico e é Antigo Testamento. E a conotação ali da tatuagem é uma questão de ídolos. Porque o povo. A questão do Egito e outros povos que se riscavam em adoração àqueles deuses. Isso. Então não tem nada a ver com... É um contexto totalmente diferente. Totalmente diferente. E aquela coisa, a gente não vai aplicar isso para a igreja hoje. É uma lei, né, do Antigo Testamento para o povo específico do tipo. No Novo Testamento não tem uma evidência. O conselho que eu dou é, quem for fazer tatuagem, né, que não bote um bafomédio, um negócio assim, já não é bom, né? Mas, tirando isso, eu não vejo problema nenhum, não. Não é antibíblico, não é antideus, não tem nada ofensivo. Então, um contexto é um contexto... Não bote, né, nada que vá, vamos dizer assim... não bota um Beuzebu ou uma coisa do mal, uma coisa assim, porque isso aí você já tá dizendo, né, apontando. Porque o que acontece? O nome disso é estética. Isso, é vaidade, né? Não, falando assim, é estética. Como assim? Pronto, eu tô com uma cruz aqui, que é estética. Isso aqui é pensado. Eu não uso. Eu vou usar. Adoro. Não. O pessoal, quando vê, vai questionar. Poxa, você é evangélico, você tá usando cruz por quê? E aí vem uma história. É pra chamar atenção. Não é? Você compra uma roupa em determinado lugar, vai usar pra chamar atenção. Você vai pegar uma roupa rasgada. E se pegar uma rasgada é pra chamar atenção. Então a estética, ela é pra aparecer. Se você deixa esses 2 copos aqui... É pra aparecer. Ele foi pensado. Isso, é. Então a tatuagem, ela é pensada. Você não vai chegar assim, faça qualquer um, não. Né? Geralmente não é assim. Às vezes você tenha bebo uma coisa, ou foi forçado, aí cada um é cada um. Cada um tem sua vida, né? Então aí aquela coisa, se beber não se casa, né? O cara quando aparece com as 3 tatuagens, ele não sabe. Mas aí o que acontece? Se você tá pensando nisso, então faça agora nada que seja tão demais, né? Porque existe, como eu falei, é uma coisa estética, é algo pra chamar a atenção. Então você faz, então. Eu não posso chegar aqui e dizer é pecado, porque a Bíblia não diz. Entendi, não diz. Se a Bíblia não diz, eu me calo. Aquele contexto é porque as pessoas fazem tatuagem com ídolos, gente. Isso, e assim, vamos lá, imagine que você é de uma tribo de povos originários, indígenas, né? Que é desse pessoal, e aí eles fazem ali toda uma questão de cultura pra adorar o Deus Sol, ou adorar tal coisa. Tem uma intenção, né? Ali tem uma intenção, né? Entendeu? Então, é uma questão estética para um determinado fim. Então existe uma letra, uma coisa ali que vai invocar ou algo do tipo. Então assim, se você sabe disso, se você sabe que determinado símbolo vai falar das trevas, vai falar tal, é bom que não faça, né? Então é basicamente isso. Esse é o conselho que basicamente eu dou. Por quê? Porque biblicamente falando, não tem. Então eu não posso ser um fariseu e dizer aquilo que a Bíblia não diz. Botar uma lei que não existe na lei. Então, tô botando julgo nos outros. Entendeu? Então, geralmente acontece dos pastores, alguns, que eles falam pela autoridade deles. Eu não quero. Aí, entre eles e a igreja dele, né? Eu tava numa igreja uma vez que o pastor chegou pra mim e falou assim, Alisson, a igreja aqui tem muitas pessoas de idade, não vinha de chapéu mais não cantar no louvor, não. Uhum. Aí ele não disse pra mim que era pecado, ele falou assim, é o povo que é muito muito cri-cri, muito certinho, então não usa chapéu não na hora de cantar, não. Uhum. Aí, pastor, eu tô ficando careca, entendeu? É por isso, eu não falei isso, mas assim, é mais ou menos isso. Uhum. Entendi. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas é uma questão cultural da pessoa. Isso. Não, olha, existe essa situação de que, exemplo, você é convidado pra algum lugar. Um exemplo, você é convidado, pronto, eu vou convidado pra uma igreja que eu sei que lá o pessoal fala em línguas. Uhum. Né? Ou que eu sei que o pessoal lá é de terno e tal. Então eu nem vou falar contra línguas, é uma questão de respeito. Né? Então você, por uma questão de boa vizinhança, de tal, você faz a coisa. Agora,
O que não pode é, tipo assim, você ser discriminado, você ser, entendeu? Dizer que você é um pecador por causa... Aí você tá... Aí é errado. Mas, por uma questão de respeito, a gente faz, né? Pronto, um exemplo. Eu gosto de pregar assim mesmo, de manga curta, né? De manga curta, fazendo toda às vezes de camisa polo, mas tem igreja que é de terno, gravata e tal coisa, e aí vou por respeito. Agora, no dia que chegarem pra mim dizer, olha, se você não vier assim é pecado, aí eu falo, então... Nem vou. Entendeu? Nem vou. Porque aí não dá certo. O que acontece? Esse julgo na igreja evangélica brasileira tem muito, usos e costumes. Tem muito, cara, tem muito. Hoje tá se saindo até mais, né? Tem algumas igrejas que já estão mais liberadas. Tanto que a Deus é Amor, que era mais... Tinha no estatuto, até a medida da saia tinha. Era uma coisa bem complicada. Hoje, com o que assumiu, ele tá aí tirando mais essas coisas. Mas muita... Eu já vi gente sendo disciplinado porque tava em casa de short. O pastor chegou lá na casa da pessoa, era ministro de louvor, e aí quando ele abriu, ele tava de short em casa. De bermuda. Aí quando ele olhou lá, aí o pastor fez, olha, e se Deus viesse agora, aí te visse de short, né? E aí o menino foi disciplinado, passou ali 15 dias sem aí eu fosse ele assim, se Deus viesse, meu amigo, eu tava ainda agora no banheiro fazendo 2, e Deus viu, eu acho que eu não subi. Que momento, né? Que momento inusitado. Então veja, essa questão aí, dos usos e costumes e tal, é também algo que é imposto aí por muitas pessoas, mas é o que eu sempre digo, falta de teologia, falta de história, o pessoal não lê, não entende e é manipulado todos os dias por isso, cara, é casos absurdos. Esse do ministro de louvor é fichinha, eu conheço outros que são piores, e não é. Uma coisa, se caso você observar, para quem é evangélico, Lutero tinha uma fábrica de cerveja em casa. Se um evangélico beber cerveja hoje, alguém passar, é o demônio. Entendeu? Lutero, ele tinha uma fábrica e é o pai do movimento protestante. Por quê? Porque essa questão de cerveja e bebida alcoólica, ela ser pecado, nasce nos Estados Unidos, lá no século XX. Antes disso, todo crente tomava uma. Acho que Jesus tomava vinho. Isso, vinho. Jesus tomava vinho. Isso. Então o que acontece? Agora só que ele tinha um domínio próprio, né? Não, mas tipo, é o que eu tô lhe dizendo. A Bíblia, em lugar algum, proíbe. Eles não se embriaguem. Mas proibir não. Quantas festas tem lá? O provérbio dizendo como é bom o vinho, dizendo que é bênção. Aquele vinho alegra da vida, de alegrar e tal. Não tem. Aí o que acontece? Todos bebiam. Calvino recebia como parte de herança de pagamento da igreja a adega de vinho. Os reformadores, que são os pais do movimento protestante, todo mundo tomava um ali, né? A maioria, pelo menos. Igrejas reformadas na Holanda, tal, o pessoal, Deixe bem claro aí pros irmãos que não fiquem se embriagando em carro, não. Isso, Que aí é o seguinte, olha, se você beber é problema seu, viu? É aquela coisa. É com você e Deus, né? A gente tá dizendo a história. É aquela coisa, se beber, não case, né? Aquela coisa. Então, veja, essa questão aí, então, tem igrejas, na Alemanha mesmo, que tem igrejas que o pessoal termina o culto e vai beber, pós-culto, tem um bar fora. Isso pra nossa cabeça no Brasil, a gente buga. Por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura americana de evangelistas americanos que vêm aqui para o Brasil e põem um certo tipo de santidade. E lá tem a questão da lei seca que teve lá nos Estados Unidos e tal. E um tipo de santidade. Era tanto que quando o cara olhava assim, chega um americano que ia visitar o inglês, quando ele chegava lá pra uma conferência, tava acaba tomando um, ele ficava, esse cara não é santo não, ele tá tomando um aqui. Então, por que eu tô dizendo isso, esses dados históricos? A importância de se estudar teologia e história para você entender até aquilo que você acha que é pecado ou não. É verdade. Porque se você não estuda, você vai... isso é pecado, mas... Inclusive, no tempo de Jesus, tu vai me corrigir se eu estiver errado. No tempo de Jesus, a água não era tão boa pra se beber. O povo bebia mais vinho do que água, não era? Tem isso também. O que acontece? Essa questão da cerveja, do negócio lá, tem também irmãos, né, irmãos nossos, de igreja reformada tal, que eles fumam. E aí fica pior a coisa, né?
E pra eles, tem um livro que diz assim, fumando para a glória de Deus, mas não é maconha. Fumando o quê, Bess? Não, fumando cigarro. Não é maconha, né? Mas é cigarro, mas é porque... Mas isso não condiz com a ideia de o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, não? Sim, mas você comendo um hambúrguer, um refrigerante, também acaba, né? Uma coca. Uma coca, né? Acaba um pouco, né? Aquele café que o açúcar fica, olha, a 2 dedos no fundo do copo. Tomando suco ali, Então, veja, isso aí não... Entendeu? Então, o pessoal, quando tem um grande pregador, que é o Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele é um cara extraordinário, dos batistas reformados, é uma referência e tal. Só que Spurgeon, na época, ele fumava muito. Charuto, inclusive tem lá em referência a ele, que era tão famoso, tinha loja que tinha lá charutos Spurgeon, é aqui onde ele compra. E um pregador, imagina tipo um bem conhecido, um Malafaia da vida, alguém que fume hoje. E a gente não concebe isso, porque a nossa cultura de santidade, a gente vai enlouquecer com isso. Isso é verdade. Só que isso pra eles lá, não é pecado. E quando a Bíblia diz assim, fazei tudo para a glória do Senhor, e também tem aquele fato, por exemplo... Deus sempre vai pedir da gente aquilo que nos custe o nosso coração. Isso. Como assim, nosso coração? Pro jovem rico, ele pediu a riqueza. Vai dar tudo aos pobres. Isso aí. Por quê? Porque custava por ele a riqueza. Isso. Para certas pessoas, ele vai pedir o vinho. Porque o ato dele pedir o vinho, abrir mão do vinho, vai indicar onde está o coração daquela pessoa. Aí é onde é que está o problema de beber vinho, ou de fumar, ou de uma tatuagem, ou até mesmo de amar mais o pai do que a Deus, mais a mãe, mais o filho, mais a esposa, mais o esposo. O problema está onde está o seu coração. Se você não consegue abrir mão do vinho pela obra do Senhor, então aí o problema está aí. O problema está aí. Um exemplo, aí Porque ele não divide a honra dele com ninguém. Eu vou até justificar isso, até tentar... para o pessoal não pensar mal de Spurgeon, né? Aí o que acontece? Spurgeon, ele chega em um determinado momento e que ele é questionado e ele não abre mão. Ele diz, não, eu vou fumar, não tem problema com isso não tem problema, e fumar mesmo, depois do culto e tal. Mas aí, quando começou o pessoal a se escandalizar, a grande polêmica, a lei nos Estados Unidos e tal, aí ele, por amor aos irmãos, ele deixa de fumar. E isso a Bíblia fala, né? Que tipo, é mais ou menos assim. Um escândalo, uma coisa... Isso, assim, se seu irmão se escandaliza... da sua tatuagem. Isso. É bom que não. Se o seu irmão escandaliza do seu vinho. Então, mas aí. Não, mas aí na questão dele é mais fácil parar de fumar, eu acho, do que fazer tatuagem. Porque você tem que pagar mais pra tirar. Já tá feita. Já tá feita. Mas o que acontece? Então tem sim essa questão aí, mas assim, o que não pode dizer é colocar o jugo dizendo que é pecado. O nosso problema é esse. Colocar um jugo nas pessoas. Que a Bíblia não diz. Se a Bíblia falar, a gente bota o jugo porque é da Bíblia. Mas a Bíblia não diz. Então eu sou uma pessoa que tento ser o mais bíblico possível. Porque é Deus que está dizendo, não é eu. Verdade. Eu sou homem, eu sou falho como todo mundo. Peco como todo mundo. Então eu não posso impor sobre as pessoas nada disso. Tem e aí eu vou indicar as pessoas, né, que assistam, um canal do Lucas Gesta, grave isso aqui, professor Lucas Gesta de História. Há muito tempo que ele tem um canal no YouTube que ele indicava livros de história das religiões, história da igreja. Ele é um craque nisso. Ele é um mestre em história, ele pesquisa sobre cristianismos orientais. Ele é uma pessoa extraordinária e além de ser um cientista da religião, ele divulga muita coisa nas redes. Então o pessoal começa a abrir a mente através dele. Eu sigo ele há muitos anos, o trabalho dele, ele inspirou vários alunos a pegar conteúdo, né, de história e tal, e colocar nas redes para abrir o olho do pessoal. Entendeu? Porque você colocando ciência, história, com a religião, para que o pessoal ele seja mais, né? Eles tenham o conhecimento. Outro também é o Antônio Neto, professor Antônio Neto. O professor Antônio Neto é um professor de teologia e ele divulga cursos aí, é um custo lá embaixo, R$20, R$10, e ele faz um patrimônio à humanidade. Ele dá um curso de teologia que muitos seminários aí, que você vai pagar R$500, R$600, não dá. Ele é um cara assim, a internet precisa dele. O professor Antônio Neto, ele vai falar de teologia, escartologia, vai falar de teologia e filosofia, vai falar de várias coisas e faz um ótimo trabalho também. Por que eu estou indicando esses canais? Para ajudar você a dar o passo inicial.
né? Não ficar ali manipulado pelo sistema. Porque, infelizmente, acaba com vidas, cara. Eu conheço muita gente que hoje está com raiva da igreja, que não congrega mais igreja, tem nojo de igreja, por causa do sistema religioso e de homens manipuladores, que estão enricando com o dinheiro do próximo e que estão manipulando a palavra que nem eles entendem. Nem eles entendem. Eles enchem a boca para dizer que não leem a Bíblia para pregar. Prega porque Deus dá a revelação. Show de bola. Meu irmão, tem alguma consideração que tu quer deixar pra galera aí? Tem alguém? Um abraço? Dar um abraço pro meu gato, pra minha mãe. Isso. Fica à vontade aí, cara. Pronto. Rapaz, eu queria dar um abraço à minha esposa, claro, né? Senão apanha em casa. É verdade. Né? Tem que ser lá a esposa. Então, eu queria dar um abraço pra minha esposa Edivânia, né? Que ela tá comigo aí, já faz uns 10 anos já. Me aguentando, né? Nessa labuta, nessa estrada. Para meu filho Heitor, né? Que tem 7 anos. Também para minha avó, que a minha avó, inclusive, estava passando por um problemazinho, mas vai passar, que foi ela que basicamente fez todo o investimento em mim, acreditou em mim. Basicamente, tudo que eu sou hoje, eu devo a Deus e a minha avó, né? Ela que me criou, inclusive. E também para os meus pais, né? E também para a igreja Batista Reformada, que é a igreja que eu estou trabalhando hoje, também, mas faz uns 10 aanos que a gente está lá trabalhando, divulgando o evangelho, e sem nenhum tipo de visão, vamos dizer assim, de mercado, algo do tipo, apenas divulgando Jesus. Que as pessoas conheçam Jesus, que as pessoas estejam bem nesse Brasil velho da vida, nessa luta diária que a gente tá aí para ganhar o pão, em meio a perigos, ao caos, a gente tá tentando mostrar Deus para as pessoas. Amém, show de bola, meu amigo. Cara, assim, a gente estamos chegando no final do nosso podcast aqui, né? Tô muito feliz porque aprendi muito aqui, foi uma conversa bombástica, o negócio foi muito bom. A gente vai... Aproveitei aqui para tirar altas dúvidas aqui com o teólogo aqui, meu amigo. Depois a gente faz sobre... Vamos fazer outro, porque... Política e religião, né? Vamos a gente fazer. Tá no período aí de estrondar as igrejas aí agora. Política e religião. O próximo. Porque se a gente continuar aqui, a gente sai daqui agora não. A gente sai daqui vai pra mais 2 horas. Assunto a gente tem. Tem com força. Então, cara, assim, estamos chegando no final do nosso podcast. E eu queria que você deixasse uma mensagem pra pessoa que vai assistir esse podcast, uma mensagem de ânimo. Todos que vêm aqui, eu peço, deixa uma mensagem de ânimo, deixa uma mensagem de encorajamento, até porque esse podcast aqui, ele iniciou com a intenção de que pessoas como você, que é a mensagem, aqui eu não sou a mensagem é quem está sentado naquela cadeira, deixe algo para que pessoas que estão desmotivadas, que estão pensando em desistir, olhem para você e digam, pô, cara, um jovem com conhecimento desse... O cara mora ali perto de mim, o cara, ele é igualmente a mim, ele tem a mesma, ele sofreu na pele, sofre na pele as mesmas dificuldades que eu sofro, e ele tá fazendo algo diferente, eu quero ser como ele. Deixa uma mensagem. Agora, meu amigo. Meus amigos, é o seguinte, você aí tá meio ruim da vida, né, meio castigado, sofrendo, ou pelo menos tá bem também. Eu vou deixar uma mensagem para você. Crê em Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Siga a sua vida, levanta a cabeça. A vida é mais que isso. A vida é mais do que esse sofrimento, do que esse momento que você deve estar passando, ou um dia irá passar, que todos iremos sofrer, pelo menos alguma vez na vida. Estude, estude e estude. Se apega a Deus, estude, porque você pode perder tudo, mas o conhecimento você não perde. Né? O conhecimento você não perde. Então, quanto mais você estudar, você vai ver que Deus vai clareando a sua mente e você vai vendo a realidade como ela realmente é. Que a dor, ela não é a realidade, mas, na verdade, ela é passageira. Né? E nós podemos passar por essas adversidades. Eita, show de bola. Meu amigo, cara, primeiramente, quero te agradecer pela sua presença aqui, por você ter vindo. Fazia um tempo que a gente tinha marcado de ter essa conversa. E eu tô sendo muito abençoado com sua presença aqui. Muitas pessoas vão ser abençoadas com esse conhecimento. Também. Se divertimos, sorrimos, aprendemos e vamos marcar outro. Com certeza. Porque o assunto tem para conversar. Muita coisa. Entendeu? Você que está aí do outro lado aí, se inscreve no canal, deixa o like, faz aquele comentário. Quiser fazer pergunta, fica à vontade. Claro, com todo o respeito do mundo.
Faz a tua pergunta, compartilha. Você que tá no Instagram também, curte, deixa o coraçãozinho, digita amém, compartilha, faz aquele comentário. Você também é uma porta, assim como eu sou, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Vai lá, compartilha no teu story, vai lá, manda para aquele teu amigo e vamos somar mais e mais. Demerson Ribeiro, siga lá no Instagram, né? Demerson Ribeiro, corte de história e tal. Isso. Siga lá, Demerson Ribeiro. Viu? Pode colocar lá, DHE vai aparecer lá no Instagram, Demerson Ribeiro, a gente vai falar lá sobre alguns acontecimentos históricos, teologia, cortes lá ver uns views, né, umas coisas lá que eu vou colocando justamente para agregar a sua formação, para você ter aquele interesse, ter aquele choque e agregar mais no seu conhecimento. Vai estar passando aqui o Instagram aqui na tela, no rodapé da tela aqui, para você seguir lá e aprender mais e mais, porque o cara solta vídeos aí interessantes de uma forma descontraída que você vai aprender sem achar aquela coisa chata. É uma forma bem legal para você aprender. E agradecendo ao nosso amigo Garotinho. Grande. O grande Gabriel. Cara, da GS Tech. Quando eu crescer, serei igual a ele. Precisou de iPhone, conserto. O homem faz da melhor forma. Ele chega, mostra o passo a passo, o antes e o depois. Isso. É um profeta de hoje. É um profeta do celular. É um profeta do celular, ele. Honestidade, ele vai fazer o seu serviço. É tudo direitinho, não tem esse negócio de entregar seu celular cheio de liga, enrolado lá pra você levar, não. Cheio de cola, não, o negócio fica original de fábrica. Se tiver faltando parafuso, ele coloca, ele aproveita e faz aquela limpeza preventiva, que não vai custar nada a você. O seu celular não sai da loja dele com visor trocado, sem película não, sai já com película. É na melhor, é na Garotinho, é na GS Tech. Cuida. Isso. E tamo junto, meu irmão. Obrigado pela sua presença, velho. Foi muito massa. Foi muito boa aí. E vamos lá. Tamo junto. Até a próxima, viu? Tamo junto. Valeu. Faltou ele trazer o cuscuz. Rapaz, era pra ter falado. Eu botava aqui o cuscuz. Faltou trazer o cuscuz fumaçando aqui, fumaçando, ó. Aí eu não sabia se a gente ia comer ou ia ficar só conversando. Meu irmão, obrigado. Tamo junto. Valeu. Deus te abençoe. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Amém.